Boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro Dutra, eu sou assessor de investimentos na XP e eu estou aqui hoje para bater um papo com vocês sobre fundos imobiliários, que é o nosso tema de hoje. Essa classe de ativos que está tão falada hoje no mercado, que todo mundo tem buscado e que se tornou um ativo extremamente atrativo, principalmente para aquelas pessoas que costumam ter imóveis alugados e podem hoje de forma muito mais fácil acessar portfólios de produtos mais sofisticados, com gestão profissional, gestão ativa. Então acho que eu gosto sempre de comentar sobre fundo imobiliário, seus principais diferenciais. Tá? Os principais diferenciais são dividendos isentos de imposto de renda. Então, todo mês cai ali na sua conta o rendimento daquele fundo imobiliário. Isso a gente compara muito com o aluguel do imóvel. Tá? Hoje, quando você tem um imóvel alugado, todo mês vem aquele aluguel. Aquele aluguel você ainda tem que tirar o imposto. O fundo imobiliário ele é isento de imposto de renda. Outro ponto, gestão profissional. Tá? Você tem uma equipe, uma gestora de investimentos que fica por trás dessa carteira, acompanhando o mercado, acompanhando oportunidades, trocando os ativos, fazendo a manutenção desses ativos, analisando a região, se ela tende a valorizar, desvalorizar. Então essa gestão profissional ela é muito interessante. As pessoas quando compram um imóvel, elas olham isso no primeiro momento, depois acabam não acompanhando mais, muitas vezes acabam perdendo oportunidades de vender aquele imóvel no momento bom e talvez comprar um outro em um outro local melhor. Então a gestão profissional te entrega esse serviço. Tá? A outra vantagem dos fundos imobiliários que eu gosto muito de destacar e para mim é uma das principais, os fundos imobiliários são negociados em bolsa. Então, quando você fala que o fundo é negociado em bolsa, ele traz uma série de vantagens. A primeira é a liquidez. Tá? Quando você compra, você tem um imóvel lá, um prédio, um apartamento, você não tem a liquidez tão fácil. Hoje, em média, no Brasil, um imóvel demora de 6 a 8 meses para ser vendido, enquanto um fundo imobiliário hoje, aqueles que são mais líquidos, costumam ter compras e vendas próximas de 3 a 5 milhões por dia, tá? De fluxo de compra e venda. Então, para quem tem 200, 300 mil, às vezes você vende no mesmo dia, e o ativo está disponível para você em D+3, que é a data de liquidação, D+2, desculpa, que é a data de liquidação da bolsa. Então, acho que as grandes vantagens, as principais são essas. Tá? Hoje em dia o setor imobiliário é extremamente profissional no Brasil, então você tem todas as gestoras, as regulamentações da Bolsa, então é bastante interessante. E outro, aí entrando um pouco mais dentro da classe, que eu acho que é legal de comentar, a gente costuma dividir os fundos imobiliários em 3 grandes modelos. Tá? Então eu falo de fundos, fundo de dívida e fundo de tijolo. Tá? Entrando um pouco no detalhe de cada um deles, o fundo de fundos é aquele que tem um fundo que compra outros fundos imobiliários, então você na verdade tem a gestão profissional escolhendo as diversas oportunidades. Hoje existem mais de 140 fundos imobiliários na bolsa, listados em bolsa, então realmente você tem que ter ali uma expertise na hora de escolher. Existem muitas opções boas, ruins, médias, de todos os perfis, mais agressivo, mais conservador. Então você tem ali fundos onde o gestor fica somente acompanhando esses outros fundos e comprando e vendendo de acordo com a visão dele. Então ele faz ali uma gestão intermediária que a gente chama. Tem um gestor entre você e os outros gestores e ele é remunerado de acordo com o desempenho dele na escolha desses outros portfólios. Isso é bastante interessante. O outro que é o fundo de dívida, O que é o fundo de dívida? É o fundo que pega o capital dele e empresta para uma empresa que vai fazer uma obra ou um empreendimento imobiliário. Esse empreendimento imobiliário, essa dívida, na verdade, é uma renda fixa, é um certificado de recebível imobiliário, é um CRI, e ele tem um fluxo de pagamento constante ali, normalmente mensal. Tá? Então a vantagem desse fundo é que ele é um pouco diferente, ele não tem tanto risco de mercado, ou seja, oscilação, ele é um fundo focado em dívida, então ele é mais estável, o seu risco aqui é de crédito, tá? Ou seja, dessa empresa que tomou essa dívida não honrar essa dívida. Tá? Então você também tem dos diversos perfis mais conservadores, mais agressivos, então também tem que saber escolher muito bem. E o terceiro, que é dividido em mais de um, que são os fundos de tijolo. Os fundos de tijolo são aqueles que têm o próprio imóvel por detrás, o imóvel físico. Então você tem ali os fundos de laje corporativa, os fundos de shopping, os fundos de galpões logísticos, cada um com as suas peculiaridades, com as suas
diferenças do setor. Então, os fundos de shopping costumam ser aqueles mais conservadores, né, porque o setor é mais resiliente. Os de laje corporativa são aqueles que a gente está hoje com uma visão mais positiva, porque sofreram mais, né, com a nossa crise aqui no Brasil econômica. E aí você tem o de galpão logístico, que também a gente está bastante construtivo em relação ao setor, porque tendo uma retomada da economia, você tende a ter um maior volume de comércio, né, e consequentemente os galpões logísticos tendem a ter uma demanda maior. Tá? Então, falando de modo geral, né, na hora que a gente escolhe um fundo imobiliário, eu gosto sempre de destacar a nossa equipe de fundos imobiliários. A gente tem uma equipe dentro da XP hoje que faz toda a análise, acompanhamento do mercado e disponibiliza para você uma série de relatórios onde você consegue acompanhar quase todos os fundos, os principais fundos e os mais líquidos. Então, hoje o índice de fundos imobiliários ele tem uma cobertura de 80 fundos, a gente na XP cobre quase 72 fundos, né, dando opinião de compra, de venda, de manutenção de portfólio. A gente tem também nossas carteiras recomendadas, que são lançadas sempre no início do mês. Então, acho que, de modo geral, resumindo um pouco a parte de fundos e quais são os diferenciais de um fundo imobiliário, acho que esses são os principais tópicos. E aí a gente entra um pouco em cenário, né? A gente está bastante construtivo, né, para o setor imobiliário. É um setor extremamente relacionado, né, à economia brasileira e à volta do crescimento do PIB e que sofreu muito no passado, então os imóveis estão relativamente baratos. A gente acha que a gente sabendo escolher os bons imóveis, os bons fundos, eles tendem a ter um potencial bastante interessante de valorização. Tá bom? Então esse foi aqui o nosso bate-papo sobre fundo imobiliário. Eu agradeço pela participação de todo mundo. Até mais. Boa noite.